Bom, pessoal, deixa eu ver se tá gravando aqui. Beleza. Seguinte, pessoal, só para encerrar o assunto aqui. Assim, em primeiro lugar, né, eu gostaria de dizer o seguinte, se eu acho que o monarca é nazista. Não, não acho que ele é nazista. Eu acho que ele foi querer defender a liberdade e se expressou mal. Porque o fato de você ter liberdade implica você ter responsabilidade, certo? Por exemplo, tem gente que está internado em manicômios. Tem pessoas lá dentro que, se você colocar ela em público, ela vai matar outra pessoa, certo? Então, beleza, vamos defender a liberdade para essas pessoas, porque elas estão presas, né? Você vai liberar essas pessoas? Você não vai liberar essas pessoas, porque elas não têm condições de andar em público, porque elas não têm responsabilidade, entendeu? E elas são malucas. Se elas matarem, a responsabilidade não é delas, é de quem soltou, certo? Então, assim, por exemplo, se a gente for seguir a linha do Monark, do que ele falou, então, assim, o que tem de pior que o nazismo? Não sei, mas, por exemplo, assim, caras que gostam de abusar de criancinha, caras que gostam de espancar mulher, não é mais crime, beleza? Não é mais crime, pode fazer à vontade. Porque você tem a liberdade. Só que não, isso é um crime. Tem que se manter sendo crime, certo? Então, assim, você não pode. Porque, assim, o fato de você querer dar liberdade total, 100% de liberdade, é, tem que ter um limite isso daí, entendeu? Então, por exemplo, ele comentou depois no canal dele que. Ah, porque o comunismo matou muito mais. Eu concordo com ele. Eu acho que o comunismo deveria ser criminalizado no Brasil e também acho que é pior que o nazismo, certo? Agora, não é porque você vai liberar um lado que você acha que é. Aliás, não é porque um lado que você acha que é errado tá liberado que você vai liberar o outro. Não, você deixa o outro do jeito que tá, proibido, e tenta criminalizar para proibir esse outro aqui, entendeu? É igual eu dei exemplo no outro vídeo, que eu falei que tem o trecho, né, da fala dele. Se você, por exemplo, é um preso, você. Vamos supor que tem dois presos, certo? Na mesma cela. Os dois saíram pra saidinha. Um dos presos voltou pra cadeia, o outro fugiu. Ah, então o outro fugiu? Solta o outro que voltou. Não, tá errado. Você tem que prender esse que fugiu. Então, assim, ele se expressou muito mal, ele defendeu uma coisa hedionda, entendeu? E tá pagando por isso, certo? Agora, o Monark ele tem esse comportamento autodestrutivo. Você viu o programa, às vezes você se irritava. Era o tempo todo fumando um na mesa, bebendo. O Igor nunca teve esse tipo de comportamento. E assim, sempre as coisas polêmicas que alguém falava em Twitter, ele dava problema. Eles já chegaram a perder, acho que o iFood, inclusive, por alguma coisa que o Monark já tinha falado no Twitter. Depois vem ele lá, né? Igual o Chaves, volta o cão arrependido, pede desculpa e não sei o que. Cara, em alguns momentos tudo bem, exageraram com ele. Tem alguns momentos que exageraram, só que nesse não. Nesse não é exagero. Entendeu? E agora ele tá pagando por isso. Muito provavelmente ele vai ser processado. Parece que a PGR já vai querer também investigar. Enfim, acho que é muito exagero o Estado ir em cima do cara pra esmagar o cara, entendeu? Porque ele não. Enfim, mas é o preço da liberdade que você tem de expressão. Então, se você tá falando, automaticamente você vai pagar por aquilo que você tá falando, entendeu? Você tá, ainda mais ele que fala para milhões de pessoas, o Flow, se eu não me engano, tem quase 3 milhões e 700 mil pessoas, né? Tá quase batendo 4 milhões de inscritos, né? E fala normalmente para milhões de pessoas. Esse vídeo aqui já bateu 3 milhões, né? Eles chamaram o André, que é um judeu e, se eu não me engano, um cientista político, para falar disso. E aí é bem legal aqui, porque ele vai esclarecer que, na verdade, assim, que é muito pior do que se imagina. Assim, o pessoal fala a respeito do nazismo. Esses dias eu estava dando uma olhada lá no Wikipedia, vendo em relação a campos de concentração, campos de extermínio. E, pessoal, para quem gosta do comunismo, o comunismo foi bem pior, sim. Inclusive tinha os gulags lá, que é mais ou menos tipo campos de concentração dos nazistas, né? Então, assim, são dois sistemas autoritários, hediondos, monstruosos, e eu não sei como que o comunismo no Brasil não é crime também, deveria ser,
Inclusive tem o PCO, que é o Partido Comunista, né? É um absurdo. Então eu tô aqui no vídeo deles, tá? Esse vídeo já bateu 3 milhões de visualizações. Vamos ver o que eles falam aqui. Depois eu vou fazer um comentário e já encerro o vídeo, beleza? Vamos lá. O Igor, aqui do meu lado tá um... Salve, salve família. Eu sou o Igor, aqui do meu lado tá o Monark. E bom, hoje assim, antes da gente começar aqui a conversa com o André, na verdade a gente precisa explicar aqui como é que vai ser o futuro dos estúdios Flow, tá? Bom, todo mundo sabe o que aconteceu aí, todo mundo viu a nota, todo mundo tá a par do que tá acontecendo, tá em tudo quanto é portal de notícia e tudo mais. Bom, eu preciso na verdade, reafirmar para vocês que o Monark realmente está sendo desligado dos estúdios Flow. Vocês sabem que ele era sócio aqui meu sócio. Só uma coisa, ele vai falar, ele não vai falar aqui, mas assim, uma das coisas que ele falou lá, né? Ele falou em relação a, além dele defender o nazismo e a criação de um partido nazista, ele ainda defendeu que a pessoa, se ela quiser ser anti-judia, ela pode ser. Quer dizer, se você quiser ser um Hitler, você pode ser. Basicamente ele disse isso. E assim, então quer dizer, segundo ele, você pode ser anti o que você quiser. Você pode ser anticristão, você pode ser anti-ateu, entendeu? Você pode ser anti qualquer coisa. Você pode perseguir e, meus, os fins justificam os meios, né? Então, tipo assim, se você quiser matar, você pode matar. Basicamente é isso o que o Monark fez. Por isso que é muito grave, né? Aquilo que ele defendeu. Então vamos continuar ouvindo aqui o Igor. Na verdade, 50% do Flow, então a gente tinha meio a meio, e o que vai acontecer aqui é que eu vou comprar a metade dele, até para ele ter uma... Porque eu não acredito que seja justo que ele tenha me ajudado a construir isso durante os últimos anos aí, e abra mão de tudo isso. Isso vai acontecer de forma... Assim, existem os trâmites legais, né? Os advogados, os contadores lá precisam retificar as coisas na empresa, tudo mais. Mas a verdade é que esse é o último programa do Monark aqui comigo nessa mesa. Então, eu conto aí com vocês no futuro, tá? A gente vai continuar fazendo programas aqui. Os programas aqui da casa vão continuar também, até porque essa é uma decisão que foi tomada em conjunto com o Monark, porque a gente precisa... Existem muitas outras coisas que existem diretamente mais de 80 pessoas dependem aqui do Flow, sem contar ação social, sem contar novos projetos, nada disso. Então, só de pessoas trabalhando para a gente aqui, a gente tem uma galera que a gente quer muito manter com os seus empregos. Então, essa decisão de não matar e continuar tem muito a ver com isso também. E foi uma coisa que a gente meio que decidiu, a gente percebeu o que se tornou tudo isso, a gente entendeu a gravidade do problema, a gente realmente se incomodou com o problema, tá? E decidimos aí desligar o Monark para que as pessoas que trabalham aqui não sofram com isso, os outros programas da casa também não sofram com isso. Então, vai continuar, tá bom? E como diz lá na nota, o Monark realmente não faz parte aqui, não vai mais fazer parte, não vai mais fazer um programa aqui nos estúdios Flow e não vai também fazer parte do quadro societário, tá bom? Tu quer adicionar alguma coisa, Monarcão? Não, é isso. A gente... novamente volto com o repetido. Pessoal, só pra falar uma coisinha aqui em relação... bom, ao Monark, ele já falou várias besteiras no programa. Que eu, assim, vários eu assisti por causa do convidado, né? Não basicamente por causa da dupla. Porque, por exemplo, tem agora o Ticaracatecast, do Carioca e do Bola. Eles são muito divertidos. Então você meio que assiste pra dar risada com os caras. E o convidado, às vezes, é secundário. Muitas vezes o convidado é bom também, entendeu? No caso aqui dele, só pra citar um exemplo, teve um programa que, inclusive, é pior do que defender o nazismo. Porque ele blasfemou contra Deus, entendeu?
Então, quer dizer, você blasfemar contra Deus é pior até do que o nazismo, entendeu? Não que o nazismo não seja uma coisa horrorosa, horrível, mas, meu, Deus acima de tudo. Então, se você blasfema contra Deus, já era. Inclusive, se eu não me engano, você ofender o Espírito Santo é o pecado mais grave que existe, né? Segundo a Bíblia. E aí ele tava debatendo com o Daniel Marçal, e aí ele, em algum momento lá, ele começou, sei lá, falando, dirigiu umas ofensas lá, se referindo a Deus e tal. Absurdo, tava muito louco. Ele tinha bebido, fumado, enfim, tava doidaço assim. E assim, você percebe que o convidado tá desconfortável, assim, sabe? Dando um sorrisinho amarelo, não querendo tá ali, sabe? Tipo, então você vê que o cara não é de agora, não é de agora que ele já vem falando muita besteira, muita asneira. É o que eu falei, a liberdade de você falar o que você quiser não te dá o direito de falar um monte de besteira, um monte de groselha, né, mano? Então é isso. E outra coisa importante que é importante salientar é o seguinte: o nazismo nunca foi extrema direita. O nazismo nunca foi nem centro, ele é extrema esquerda. Porque não importa o que o ditador lá tá pregando, se ele é patriota ou se ele não é patriota. Por isso que às vezes querem colocar o Bolsonaro no mesmo balaio do Hitler. Não. O Bolsonaro ele é um cara que ele é a favor das privatizações. Ele é a favor do povo. Um extrema esquerda não é a favor do povo, ele é a favor do próprio Estado. Ele quer se manter, ele quer aumentar o poder, ele quer escravizar as pessoas. No caso da extrema direita, você tem liberdade pro povo, você tem o Estado mínimo. Você diminui o tamanho do Estado até ele sumir, até ele zerar. Quando ele zerar, aí se tornou um anarcocapitalismo, um libertarianismo. Não existe Estado, não existe uma opressão estatal em cima do indivíduo, entendeu? Quanto mais Estado, mais opressão. Então, em qual modelo se encaixa o nazismo? O povo hebreu no deserto, que era Deus acima de tudo e todos? No caso do Estado grande, no caso do nazismo, fascismo, comunismo, o seu Deus é o líder lá, por exemplo, o Hitler é o seu Deus, o Mao Tse Tung é seu Deus. Xi Jinping da China, que no outro vídeo eu falei Argentina, viajei, enfim. Se bem que a Argentina já tá. A China já tá controlando bastante ali a Argentina, então não deixa de ser uma certa verdade ali. Então, pessoal, é um Fidel Castro de Cuba, entendeu? E o Estado se torna religião e o líder se torna o Deus. Então, assim, ele não vai permitir que você tenha uma religião. Por exemplo, na China, os cristãos são perseguidos, entendeu? Lá você tem que idolatrar o líder lá, não Deus, entendeu? Então, assim, nazismo, tira da sua cabeça que nazismo é extrema-direita. Não é. Nazismo, comunismo, fascismo, é tudo extrema esquerda. Inclusive o Hitler escreveu um livro chamado Mein Kampf, que é a minha luta. Esse livro ele critica o capitalismo, critica, entre aspas, grande capital, que é justamente o que os comunistas também fazem, entendeu? Tanto que o maior inimigo de todo comunista é quem? Estados Unidos, né? Que é um país que tem muita. Não tá tendo tanta liberdade ultimamente, mas tem muito mais liberdade do que outros países, né? De pensamento, de você falar, religião, servir um Deus, inclusive movimentos identitários, algo que é proibido nesses países totalitários. Seja nazismo, comunismo, fascismo. Vai a pessoa fazer uma manifestação lá na época da Alemanha nazista. Ia ser morto fuzilado, que é mais ou menos o que acontece em outros países também, né? Coreia do Norte, enfim. Toda extrema esquerda é assim, ele não vai permitir que você faça uma revolução, porque a revolução tá lá, é o Estado, aqui entrou, quem entrou fica, quem não entrou não vai entrar, entendeu? Esquece, é aquilo lá para sempre, e você só consegue destituir isso daí através de uma guerra, é uma intervenção externa, que é o que aconteceu no caso para tirar o Hitler de lá, o que aconteceu? Teve uma guerra, entendeu? Então é isso, pessoal. Vamos terminar aqui, porque esse vídeo vai ficar longo mesmo, mas beleza. O objetivo dele é só esclarecer tudo aqui. O meu pensamento, igual eu falei, eu não acho que o Monark é nazista. Também tem um vídeo no canal dele explicando. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui e o link do vídeo do Monark no canal dele também, explicando, falando que na verdade não é aquilo e tal. Ele não quis dizer aquilo. É que assim, pessoal, ele se expressou muito mal, muito mal. Ele defendeu o nazismo, entendeu? Não importa o contexto do que você está falando. Você defendeu o nazismo, não importa. Se você, em 4 ou 5 palavras, ou 6 palavras,
você defendeu um crime hediondo, né? Um crime contra a humanidade, não, que é muito pior. Já era. Você perdeu sua razão e ele perdeu a razão, e por isso que ele tá sendo desligado e inclusive concordou em tá vendendo a parte dele pro Igor, né? E vamos lá, vamos terminar de ouvir. Chegou na conclusão que era a melhor coisa, que o Flow ele precisa transcender o Monark, né? Ele precisa ser desassociado. E a gente acha que esse é o melhor caminho. Eu, claro, vou ter minhas paradas, eu vou continuar produzindo no meu canto ali. A gente vai ter um acordo aí Um ressarcimento, tudo mais. Ressarcimento e tal. Mas é isso, galera. Infelizmente eu errei em como a forma que eu comuniquei e muita gente entendeu como se eu estivesse defendendo algo que eu sou totalmente contra, novamente. Então, eu acho que é melhor eu assumir essa minha culpa e é isso que está acontecendo, né? Bom, e para falar também sobre esse assunto que gerou tudo isso que está acontecendo, a gente tem aqui o professor André Leist, que foi muito gente boa de vir trocar ideia com a gente também. Muito obrigado, cara, por vir aí trocar essa ideia com a gente. Obrigado a vocês. Queria estar falando com você em circunstâncias mais felizes. Eu também. Pois é. Mas, vamos lá. Esse teu livro aí sobre... Você trouxe um livro do Martin Gilbert. Eu trouxe um dos livros mais importantes da história do Holocausto. É uma história dos judeus da Europa, mas assim, antes de mais nada, eu queria dizer que o nazismo não perseguiu só judeus. O Holocausto e a especificidade dele aconteceu com os judeus. Câmaras de gás, 1,5 milhão de mortos de crianças e tudo mais. É o que o Museu do Holocausto em Jerusalém fala, da especificidade dessa perseguição com os judeus. Mas o nazismo perseguiu negros, perseguiu ciganos, perseguiu... Pessoal, vocês viram que o negócio é muito pior do que a gente imagina, né? Tem gente que acha que só judeu morreu na época da Alemanha nazista, mas morreu negro, criança, morreu homossexual, provavelmente cristão também morreu. Pessoas deficientes, se não me engano, eles também matavam, inclusive alemães. Então, quer dizer, é o próprio demônio, o próprio Satanás ali na Terra agindo, entendeu? Através disso daí. Então, você defender o nazismo é a mesma coisa que você defender o diabo, entendeu? Basicamente. O inferno. Não, você tem que ir pro inferno. Vai ser legal você ser torturado pela eternidade. Pessoal, vamos continuar ouvindo aqui o que ele vai falar, que eu já vou encerrar o vídeo, beleza? Deficientes, perseguiu gays, homossexuais. E eu acho que, humildemente, eu me coloco aqui também representando essas populações, não só como judeu, porque eu acho que a gente não pode normalizar o mal. E o mundo não é uma utopia de palavras que vão ser apenas escutadas. O mundo é feito de palavras e ações e reações. E o mundo foi, até pouco tempo atrás, um lugar muito ruim para muitas pessoas. E eu acho que o que a gente está vivendo hoje em dia com a modernidade, com a educação, com o acesso à informação e à ciência e à história, é que a gente pode construir um mundo melhor. E a gente precisa ter essas responsabilidades, que é escrever, contar, ensinar. E por isso eu trouxe esse livro, é um calhamaço de mais de 1000 páginas. É um livro que conta a história do Holocausto. Ele é comentado por várias autoridades do assunto. Talvez um dos livros mais importantes. É um livro para vocês. É um livro para os ouvintes, para os espectadores. Se quiserem comprar, está em português. Mas é um livro que acho que abre essa conversa. Tá. Beleza, pessoal, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Só para dizer uma coisa, galera. Hoje em dia, o que eles fizeram no caso da Alemanha nazista? Foi feito o seguinte: eles começaram a segregar os judeus e tornaram eles cidadãos de segunda classe, certo? O que está acontecendo hoje, basicamente no mundo, através dessa campanha da picadinha lá, aquela picadinha do mal, né? É que você está criando novamente cidadãos de segunda classe. Na Áustria, eu cheguei a ver uma foto onde no shopping tinha uma grade.
E de um lado da grade tinha um pessoal, digamos assim, provavelmente os né, que receberam a picadinha, e do outro o pessoal que não recebeu. Então, se você vê, o nazismo ele tá voltando com outra roupagem. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, para não entregar nossa liberdade de bandeja, achando que isso daí é pro nosso bem, entendeu? Não tem nada de que ver com saúde, esse negócio dessa picadinha. Tanto que muita gente tá pegando a doença mesmo com a picadinha e alguns até morrendo da própria, né? Então, assim, não tem nada a ver com saúde, tem a ver com controle, tá? É um controle mais ou menos igual tinha ali na época da Alemanha nazista. Então, essa campanha aí, esse tal desse passaporte, é um passaporte nazista, tá? Só para deixar claro. Então a gente tem que lutar contra isso, beleza? Para não permitir que isso volte ao mundo, mas tá voltando, né? Provavelmente a gente está vivendo os dias do apocalipse, isso já é profetizado que iria acontecer, né? Infelizmente, pela desinformação, pela falta de estudo, de conhecimento, o povo cai no mesmo erro, né? Como se o coitado do ratinho que já tomou uma bordoada na ratoeira, volta lá e leva outra por falta de conhecimento, né? Memória curta, não tem, a gente tem que estudar, tem que ler, entendeu? Tem que procurar aprender com os erros do passado e, infelizmente, não é bem o que está acontecendo no mundo hoje em dia. Você vê que não é, na verdade, todo mundo deveria se revoltar contra isso e a gente vê que não é todo mundo, é uma parcela da população, outra parcela aceita, acha isso bom e tal e não percebe o mal que está por trás disso. Pessoal, se você for novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, deixe seu like, comente, beleza? Dê o like no vídeo, comente aqui. O link desse vídeo aqui da retratação dos caras e tal, a última participação do Monark também vai ficar aqui na descrição. E o vídeo do Monark também se explicando e tal. Como eu falei no começo do vídeo, eu repito, não acho que ele é nazista. Ele defendeu o nazismo. Ponto. O erro dele foi esse. Você não em hipótese alguma se defende o nazismo, entendeu? Tipo, por mais que você seja a favor da liberdade, liberdade com responsabilidade e determinadas. A liberdade tem um limite, né? Então ele passou esse limite, entendeu? Ele pulou a cerquinha ali do limite e foi pra uma coisa absurda e coisas absurdas não é a primeira vez que ele defende, que ele fala no programa e agora tá pagando por isso, beleza, pessoal? Até o próximo vídeo. Forte abraço a todos. Bruno França aqui. Tchau. Abraço. Fui.